Olá, pessoal curioso! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos viajar para as sombras da história e desvendar a origem de uma das criaturas mais fascinantes e aterrorizantes do nosso imaginário: os vampiros. De onde eles vieram? Como essa lenda se transformou tanto ao longo do tempo? Peguem o seu alho, a sua água benta e venham comigo explorar o mundo sombrio dos mortos-vivos. A ideia de seres que retornam do túmulo para atormentar os vivos não é nova. Na verdade, ela é bem antiga. Civilizações como a Mesopotâmia e a Roma Antiga já tinham suas próprias versões de demônios e espíritos sugadores de sangue ou de energia vital. Eram criaturas que personificavam o medo da morte e da doença. Imagine viver numa época onde a ciência médica era limitada. Doenças misteriosas, como a tuberculose, que deixava as pessoas pálidas e com aparência consumida, podiam facilmente ser atribuídas a uma força sobrenatural que drenava a vida de suas vítimas. Mas a imagem do vampiro como a conhecemos hoje começou a tomar forma na Europa Oriental, especialmente nos Balcãs, por volta do século 17 e 18. Nessa região, superstições e o folclore local eram muito fortes. As pessoas acreditavam que certas almas, por diversos motivos, como uma morte violenta, um enterro inadequado, ou até mesmo por terem sido pessoas más em vida, não encontravam o descanso eterno. Elas retornavam como vricolacas na Grécia ou Strigoi na Romênia. Essas criaturas eram vistas como cadáveres reanimados, que saíam de seus túmulos para assombrar suas famílias e vizinhos, trazendo doenças e desgraça. Eram monstros, não os aristocratas charmosos que viriam depois. Foi nesse período que começaram a surgir os famosos relatos de epidemias de vampiros. Em vilarejos remotos, uma série de mortes inexplicáveis levava a comunidade ao pânico. Acreditando estarem sob o ataque de um vampiro, os moradores exumavam os corpos dos suspeitos. Se o cadáver parecesse estranhamente preservado, com sangue nos lábios, ou unhas e cabelos crescidos, era um sinal claro de vampirismo. Os métodos para deter essas criaturas eram brutais: estacas de madeira no coração, decapitação e cremação do corpo. Tudo isso era documentado e levado muito a sério pelas autoridades da época, que só ajudava a espalhar ainda mais a lenda por toda a Europa. Um dos casos mais famosos que ajudou a popularizar a crença em vampiros no Ocidente foi o de Arnold Paoli, um soldado sérvio do século XVIII. A história conta que ele acreditava ter sido atacado por um vampiro enquanto servia no exército. Após sua morte em um acidente, uma onda de mortes misteriosas assolou seu vilarejo. Os habitantes, convencidos de que Paoli havia se tornado um vampiro, exumaram seu corpo. Os relatos diziam que o encontraram perfeitamente conservado. Este e outros casos semelhantes foram investigados e documentados por oficiais do Império Austríaco, e seus relatórios circularam por toda a Europa, capturando a imaginação de intelectuais e do público em geral. A palavra vampiro entrou oficialmente para o vocabulário ocidental. Mas o grande ponto de virada para o vampiro na cultura popular veio no século XIX, com a literatura gótica. Foi nessa época que o monstro folclórico começou a se transformar em uma figura aristocrática e sedutora. Em 1819, o médico John Polidori publicou o conto O Vampiro, apresentando ao mundo Lord Ruthven. Inspirado em seu antigo paciente, o famoso poeta Lord Byron, Ruthven era um nobre charmoso, magnético e perigoso, que se infiltrava na alta sociedade londrina para escolher suas vítimas. Pela primeira vez, o vampiro não era apenas um cadáver podre, mas um predador sofisticado. A criatura ganhou um novo apelo, misturando perigo e atração. Depois de Lord Ruthven, vieram outros vampiros literários, como a misteriosa Carmela de Ichery, Dandru Fanyu, em 1872, que introduziu temas de desejo e sedução feminina no mito. Mas nenhum deles teria o impacto do personagem criado em 1897 pelo autor irlandês Bram Stoker. Sim, estamos falando dele, o Conde Drácula. Stoker combinou o folclore da Europa Oriental com a figura histórica de Vlad, o Empalador, um príncipe da Valáquia conhecido por sua crueldade, e criou o arquétipo
definitivo do vampiro. Drácula era a síntese de tudo. Um nobre antigo, com poderes sobrenaturais, capaz de se transformar em animais e controlar os elementos, e com uma sede insaciável por sangue. O romance Drácula não só definiu as regras do universo vampírico que conhecemos até hoje, como o medo de crucifixos, alho e luz solar, mas também cimentou o vampiro como um ícone da cultura pop. Com a chegada do cinema no século XX, o vampiro encontrou um novo lar para assombrar nossas mentes. A primeira grande adaptação, embora não autorizada, foi o filme alemão Nosferatu, de 1922. O Conde Orlok, com sua aparência monstruosa e sombria, era um retorno ao vampiro folclórico, uma personificação da peste e do medo, mas foi em 1931 que a imagem do vampiro aristocrata se imortalizou nas telas. O ator húngaro Bela Lugosi interpretou Drácula em uma produção da Universal Studios. Com seu sotaque marcante e seu porte elegante, Lugosi definiu como o conde deveria soar e se parecer para gerações de espectadores. Sua famosa frase "Eu sou Drácula" se tornou lendária. A partir daí, o vampiro nunca mais saiu de cena. Ele foi reinventado inúmeras vezes, refletindo as ansiedades e os desejos de cada época. Nos anos 70 e 80, com Anne Rice e suas crônicas vampirescas, os vampiros se tornaram protagonistas complexos e atormentados. Eles ganharam profundidade psicológica, questionando sua própria imortalidade e solidão. Lestat e Louis não eram apenas monstros, eram seres com paixões, dilemas morais e uma visão filosófica sobre a vida e a morte. Essa humanização abriu caminho para uma nova era de histórias de vampiros. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o vampiro se tornou um herói de ação em filmes como Blood, O Caçador de Vampiros, e o interesse amoroso proibido em séries como Buffy, a Caça-Vampiros. E claro, não podemos esquecer o fenômeno global da saga Crepúsculo, que reinventou completamente a criatura para uma nova geração. Os vampiros de Stephenie Meyer brilhavam ao sol em vez de queimar. E o romance entre uma humana e um vampiro vegetariano capturou a imaginação de milhões, transformando o predador noturno em um herói romântico definitivo. Hoje, os vampiros estão por toda a parte, de séries de televisão a videogames e livros. Eles continuam a evoluir. Podem ser monstros aterrorizantes, amantes trágicos, heróis de ação ou até mesmo figuras cômicas. Essa capacidade de se adaptar é o que torna o mito do vampiro tão duradouro. Eles são um espelho de nossos medos mais profundos, como a morte e a doença, mas também de nossos desejos mais secretos, a imortalidade, o poder e a sedução do proibido. A história do vampiro é, na verdade, a nossa própria história. Uma crônica de como tentamos entender o mistério da vida, da morte e daquilo que se esconde nas sombras. E essa foi a nossa jornada pela longa e fascinante história dos vampiros. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar nesse universo sombrio comigo. Qual é a sua versão favorita do vampiro? Deixa aqui nos comentários! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!